Saudade de vocês, da nossa rotina, da nossa salinha, mas, circunstâncias diferentes vão nos exigir atitudes diferentes. Então, estamos aqui para dar prosseguimento às nossas aulas de redação. E o tema que a gente vai trabalhar hoje é um tema extremamente importante, sobre o qual, inclusive, nós já havíamos conversado há algum tempo. Vamos falar sobre educação financeira. E para matar a saudade, eu deixei aqui no cantinho do nosso material aquela frase que eu sempre digo que é o nosso mantra. É da música, que a Leila Pinheiro canta: mente quieta, espinha ereta, coração tranquilo. Mais do que nunca é isso que a gente precisa mentalizar, e é nessa sensação que a gente precisa entrar para poder assistir às nossas aulas e conseguir controlar nossa nova rotina. Vamos lá? Primeiro, meus amores, a gente não enfeitou o tema, a gente fez um tema bem sequinho, porque o nosso objetivo é realmente discutir, entender o que é educação financeira. O que a gente pode perceber é que muita gente pensa que a educação financeira é guardar dinheiro. E, na verdade, educação financeira significa planejar o que você vai fazer com qualquer dinheiro que você tem, seja muito ou seja pouco, certo? Você entender a sua situação, entender a sua condição, entender o que você vai ganhar em pequeno, médio e longo prazo e entender como você pode organizar seu dinheiro para que você não caia, obviamente, no endividamento, que é uma situação que interfere, inclusive, na saúde mental de muita gente. Então, a educação financeira tem uma ligação direta com o bem-estar emocional. Não ter condição de pagar as contas, a preocupação em como vai pagar as contas, obviamente que gera um estresse que pode encaminhar para outros problemas de saúde mental. Vamos lá. Educação financeira não é sinônimo de juntar dinheiro e não é sinônimo de ter muito dinheiro. Ela está relacionada a quê? Conscientização sobre oportunidade, sobre risco, sobre tudo que está relacionado à nossa saúde financeira. E por que ela é fundamental? Porque só a educação financeira é capaz de nos trazer tanto segurança, a tranquilidade de poder pagar suas contas, sejam elas altas, sejam elas baixas, mas também independência. Porque não adianta você ter um salário alto se você gasta tudo que você recebe. Então você é dependente desse salário. Se vir uma crise econômica mundial, como aconteceu no ano de 2008, ou uma crise sanitária que chegue numa crise econômica como essa que nós estamos vivenciando, imagine como fica o nosso emocional frente a todas as contas para pagar. Então, se eu ganhava muito, passei a ganhar pouco, mas não pensei, não analisei que isso podia acontecer em algum momento, não tenho nenhuma reserva financeira, fiz dívidas e dívidas de coisas extremamente supérfluas, obviamente que isso vai ter uma grave repercussão na minha vida. E aí a gente vai pensar o quê? Que a educação financeira independe de classe social, porque a ligação dela realmente é a forma como cada um de nós, dentro daquilo que a gente ganha, pode viver com uma certa estabilidade e tranquilidade. Obviamente que vocês não vão pensar, mas já e aqueles que estão abaixo da linha da pobreza? Porque aí a gente está falando de um grupo populacional que não tem o quê? Nenhum recurso monetário mensalmente. A gente está falando dos grupos que têm algum recurso monetário mensalmente, seja ele um salário mínimo, sejam 10 salários, sejam 50 salários, enfim. Vamos lá, vamos nos organizar. Olha só, todas as vezes que vocês pegarem o tema de redação, o que vocês vão fazer? Grifar palavra-chave. Então, esse tema está muito simplesinho. Lembrem-se de que o tema do Enem do ano passado, ele também foi um tema muito simplesinho, que não tinha 1000 caminhos, que não surtava a cabeça. O assunto é o quê? Educação financeira, e a gente vai discutir o quê? A importância dela, como ela é necessária, certo? Como que a gente vai organizar isso? Vamos pensar, todo o tema de redação que é jogado pra gente é um problema, certo?
Por que vocês precisam ter isso em mente? Porque se é um problema, a gente vai buscar o quê? Solução. A gente vai discutir por que esse problema existe, as implicações que esse problema pode gerar na nossa vida e como solucionar essa problemática, certo? Então, é um problema. Aí eu fico pensando o seguinte, por que é um problema? Porque a gente não estuda educação financeira. Olha, a gente não estuda na escola, não há programas, eu vou dizer, em TVs abertas, com grande audiência, para falar exclusivamente de educação financeira. A gente tem programas pontuais, eventuais, que ocorrem dentro de outros programas, como já houve há alguns anos um quadro super interessante dentro do programa Fantástico, na Rede Globo, mas isso não é uma constante nas nossas vidas. Por outro lado, são poucas as famílias brasileiras que também se preocupam em criar os seus filhos com essa consciência do valor do dinheiro, né? A gente percebe isso. E aí, o futuro, né, dessas crianças que se tornam jovens e que se tornam adultos é repetir esse comportamento, que é um comportamento muitas vezes até irresponsável com o dinheiro, certo? Vamos lá. O que a gente vai fazer agora? Olha só, não posso riscar, né? Tenho que me lembrar disso. A gente vai lembrar que precisa, as palavras-chave, elas precisam aparecer no texto. Então, educação financeira precisa aparecer, pode ser trocada por educação econômica, né, para vocês não ficarem repetindo a palavra. Importância precisa aparecer, brasileiro ou Brasil precisa aparecer também. E aí a gente vai pensar o seguinte, não tem como eu desdizer o tema. Não tem como eu chegar e falar, gente, educação financeira não é importante não. Muda a página. Não, eu vou ter que pensar. É extremamente importante. Só que aí eu vou pensar o seguinte, se é tão importante até para o país, por que não é popularizada? Por que não é discutida? Por que ela não é ensinada? Então, eu vou levantar o quê? Causas da problemática, certo? Dentre essas causas da problemática, eu posso pensar o seguinte, existe um estado, né, que é um estado, aí a gente está falando da nação mesmo, né, dos poderes da nação, especialmente do poder executivo, que ignora a necessidade de instituir educação financeira como pauta, especialmente em organismos que são organismos sociais, como é o caso da escola. Por outro lado, eu também posso imaginar que a família, que é a primeira grande formadora do indivíduo, ela também muitas vezes não entende como é importante formar desde cedo a criança com esse conhecimento. Então, tendo como base essas duas problemáticas, que eu já vou analisar só pelo tema, só pela frase temática, eu já vou dar a condução do meu texto. Obviamente, não esquecendo que para concluir, eu vou ter que pensar como intervir para sanar ou mitigar, ou seja, amenizar a problemática, certo? Meus amores, segundo passo da gente é sempre o quê? Ler texto de apoio. Pequeno, grande, gráfico, só imagem, charge, não importa. Canetinha na mão, lembra que a prova de redação é sua. Você pode riscar, fazer nela o que você quiser, bem entender? E é a partir desses textos de apoio, muitas vezes, vão surgindo ideias que são ideias incríveis para a gente conseguir organizar o nosso planejamento de texto. Não se escreve sem planejar. Lembrem-se disso, certo? Então, vamos observar. Nós temos 3 textos de apoio aí e, resumindo, o que eles fazem? O primeiro é um texto extremamente novo que apresenta os números da inadimplência no Brasil em janeiro de 2020. Vejam, meus amores, em janeiro de 2020, nós ainda não estávamos vivendo essa crise sanitária e econômica de forma alguma. Não é? Pelo contrário, a economia até dava mostras de que ela iria crescer, melhorar, o desemprego cair. Ainda assim, nós tivemos uma alta, né, em relação a janeiro de 2019, com relação à inadimplência. 40,8% da população adulta do país estava endividada. Isso corresponde a mais de 60 milhões de pessoas. É muita gente. O texto 2, ele vai mostrar que o SPC, que é Serviço de Proteção ao Crédito, fez uma pesquisa que mostra o seguinte:
quase 50%, 47% da chamada geração Z, que é essa geração que hoje tem entre 18 e 25 anos, não faz controle de gastos. Um número extremamente alto. Um número extremamente alto porque, vejam as justificativas, não sabem fazer, então não foram educados, não foram instruídos. Olhe, estão sacando que o texto de apoio já está dando para a gente as causas do problema? Preguiça de fazer uma tabela, né, de ser organizado financeiramente. Muitas vezes falta de hábito ou de disciplina, porque ninguém ensinou, nós não conseguimos transformar isso em um costume. Outras vezes porque não tem rendimento. Agora, meus amores, vamos começar a pensar, se eu não tenho rendimento, como eu vou assumir dívida? Aí você pode me perguntar, mas já se quem não tem rendimento faz dívida, de que maneira? Gente, cartão de crédito. Veja, você se torna universitário e muitas vezes é oferecido para você o quê? Uma conta salário, ou uma conta salário não, uma conta de um cartão de crédito com um limite que é um limite razoavelmente baixo, mas quando você não tem renda nenhuma, você não devia ter um cartão de crédito, porque você não vai ter como honrar as prestações, né? E o desejo, a vontade de consumir, às vezes ela vai se sobrepor à responsabilidade de ter que pagar depois. Então veja, importantíssimo esse texto, porque ele mostra como a falta de educação financeira é extremamente nociva ao jovem. Esse texto também coloca, gente, algo que eu achei interessantíssimo, que é o seguinte: esses meninos e meninas endividados, eles não estão endividados para pagar conta de água, de luz, comida para casa, não são as contas básicas do dia a dia. Eles estão endividados geralmente para pagar supérfluo, estão endividados para pagar roupas, para pagar shows, para pagar balada, e assim, você vai me dizer, tem um contexto que isso não é supérfluo. Se você não pode pagar, obviamente que isso é supérfluo. E o último texto, lembra que eu já falava para vocês de Nath Finanças? Nath Finanças está no Twitter, Nath Finanças está no YouTube, agora não sei se Nath está no Facebook, tal, mas enfim, ela tem bastante relevância e agora ela voltou com força total por causa dessa história da renda básica que muitas pessoas receberam e ela mostrando o que fazer com essa renda, né? Porque aparentemente ela só vai ser distribuída por 3 meses. Então vamos lá. Ela ficou conhecida como Nath Finanças no canal no YouTube e o objetivo de Nath é ensinar como pessoas de baixa renda que ganham um salário mínimo podem organizar a sua vida financeira. Depois vocês vão analisar que Nath, na verdade, é um produto do próprio meio em que ela estava inserida, né? O pai dela é extremamente cheio de dívidas, a loja de sapatos onde ela trabalhava e o objetivo dela era vender cartão, era gente com um monte de cartão adquirindo mais um. Então ela foi tendo essa percepção no cotidiano, no meio em que ela estava inserida. Vale super a pena vocês darem uma olhada nos vídeos da Nath, tá? Aí vamos para o terceiro passo, que é organizar a nossa introdução. Lembrando, meus amores, que eu retomei esse pontinho aqui, ó, porque a gente já está algumas semanas sem aula e às vezes alguns de vocês estão sem praticar. E aí, com tanta coisa na cabeça, vocês podem ter se esquecido. Vamos lembrar a estrutura da nossa introdução. O que é importante colocar na introdução? Uma contextualização inicial, certo? Que pode ser um filme, que pode ser um livro, que pode ser uma citação, que pode ser um repertório histórico. Depois a gente vai estabelecer uma relação, a gente vai costurar essa contextualização com o quê? Com a frase temática, com o problema que a gente precisa analisar. Lembrando de fazer isso com muito carinho, para que não fiquem duas coisas discrepantes ou parecendo um Frankenstein, que você colocou uma coisa aqui, colocou uma coisa ali e quer que o seu leitor veja sentido. Não, o sentido quem dá é a gente, com aquelas palavrinhas, né? Por exemplo, eu me lembrei do filme Os Delírios de Consumo, de Beck Bloom, na verdade é um livro também, e é um filmezinho leve, interessante, uma comédia, né? Muitos de vocês devem ter assistido,
mas que tem uma relação forte com muita gente na vida real. Claro que a personagem da Beck, a gente pode dizer que ela é uma personagem que sofre assim aquela figura de linguagem, né, que dá aquela ênfase, é o que? A hipérbole. A Beck é um exagero, né? É meio que uma caricatura, mas a gente observa que na vida real, ou seja, para além da ficção, ó a expressãozinha que a gente usa, tem muita gente fazendo dívidas semelhantes à Beck do filme, certo? Então, o que eu tenho que fazer? Contextualizar, mais analogia ao tema, mais a tese. Essa brincadeirinha aí vai gerar o quê? Pelo menos 3 períodos, certo? Geralmente eu vou conseguir fazer 4. Tentem não fazer de jeito nenhum 2, tá? Então vamos lá. Uma dica é colocar Os Delírios de Consumo de Beck. Quem não assistiu, aproveita e assista, porque é leve, é tranquilo, não é nada pesado. Aborda a falta de controle, o consumo desenfreado de coisas supérfluas, ó como escreve supérfluas, e o endividamento da protagonista, minha gente. É uma maluca por compras, é uma viciada em compras. Depois que vocês apresentarem rapidamente o filme, vocês vão criar essa ponte para além da ficção, e aí vocês vão mostrar o quê? O comportamento semelhante à protagonista do filme de milhares de brasileiros, né? E aí a gente linka com as razões pelas quais o brasileiro faz isso. Para resumir, o que a gente discutiu lá quando a gente estava falando sobre palavra-chave? A gente discutiu que existe aí, sem dúvida nenhuma, deficiência do Estado, quando não capacita professores dentro das escolas, quando não coloca a matéria educação financeira como uma matéria essencial, mas existe também uma certa tolerância, negligência da própria família, quando não entende o quão importante é educar o filho para saber lidar com dinheiro, certo? Não se esqueçam de utilizar o quê? Palavra-chave. Ok. Não quero utilizar Os Delírios de Consumo de Beck. Posso falar o quê? Vamos falar de uma citação ampla. Por exemplo, muitos de vocês adoram aquela citação do Bernard Shaw, certo? Eu trouxe outra citação do dramaturgo alemão Bertolt Brecht, que eu acho que vocês vão gostar. O que ele diz? Nenhum problema nos deve parecer natural, nem impossível de ser mudado. Se nós levarmos em consideração que todo tema de redação é um problema, na maioria das nossas redações, a frase do dramaturgo alemão vai caber como uma luva. Então, ok, nenhum problema nos deve parecer natural, nem impossível de ser mudado. Então, a falta de educação financeira do brasileiro é um problema que aflige a milhões de cidadãos, e a gente não deve, de maneira alguma, se acostumar a isso, certo? A gente precisa buscar soluções. E para buscar soluções, antes de tudo, a gente precisa refletir o quê? Nas causas, né? No que leva, nas raízes disso aí. Então, vocês vão apresentar o quê? Os motivos da falta, né, de educação financeira, os prejuízos que isso leva ao indivíduo e, finalmente, colocar, não se esquecer de usar a palavra-chave. Tinha muitas e muitas sugestões, eu me lembrei de uma fábula que alguns de vocês devem ter ouvido quando era criança, se não a maioria, que é uma fábula de Esopo, e mais tarde ela foi atribuída ao francês, ou ela foi recontada pelo francês La Fontaine, não sei se pronuncia dessa maneira, que se chama A Cigarra e a Formiga. E vocês devem se lembrar, a cigarra, durante o verão, ela cantava loucamente, a formiga trabalhava igual uma doida, quando chegou no inverno, eu falando no inferno, quando chegou no inverno, a formiga estava lá curtindo o seu inverno, né, com sua casinha cheia de suprimentos, e a cigarra morrendo de fome pedindo ajuda da formiga. E a formiga, eu não me lembro, mas eu acho que na primeira fábula ela é bem malvada, ela não dá comida para a cigarra, ela joga na cara da cigarra aquilo. Eu considero que esses dois extremos, eles nem sejam muito interessantes, porque obviamente que a gente não pode viver para trabalhar, mas a gente também não pode viver para curtir, e a educação financeira, ela significa exatamente o que? O equilíbrio, é um pouco de formiga e um pouco de cigarra, certo? E a última sugestão, né, é a frase do Epicuro, o filósofo grego, que diz que o ser humano vive em busca do prazer. E hoje, na sociedade capitalista, onde que a gente encontra prazer? Muita gente encontra prazer em consumir.
Em consumir muitas vezes aquilo que a pessoa não precisa. E é consumir sem pensar nas consequências que aquilo pode gerar na nossa saúde financeira. Então, no Brasil, a gente tem uma facilitação de crédito que muitas vezes a gente não vê em outros países. Por exemplo, comprar um telefone no cartão, dividir em 12 vezes, comprar um carro e dividir em 5 anos para pagar. Né? Vocês sabem que em outros países as coisas não acontecem dessa forma. E a gente tem essa facilitação de crédito num povo que não tem educação financeira nenhuma, que não tem orientação, que não entende. Ele não entende o que é juros de cartão de crédito, ele não entende o que está por trás desse parcelamento de compras, enfim. E aí o que acontece? Isso vai gerar inúmeros prejuízos e a gente precisa analisar como é importante para o cidadão brasileiro ter a educação financeira, ok? Agora vamos discutir a segunda parte da nossa aula, que é o desenvolvimento da redação, tá bom? Então, meus amores, continuando, agora a gente vai para o corpo do nosso texto, que é o desenvolvimento, certo? O que nós colocamos no desenvolvimento, só para relembrar, nós colocamos os nossos argumentos e o que usamos, né, para segurar esses argumentos, para alicerçar esses argumentos, utilizamos as provas. Essas provas, elas podem ser práticas e elas podem ser teóricas. Então, vamos lá. Inicialmente, precisamos dar uma organizada nos nossos tópicos frasais. Lembrem-se de que o nosso texto não é uma coxa de retalho. Está tudo linkado, certo? Se eu comecei lá mostrando, falando da negligência do Estado e de muitas vezes uma deficiência familiar, são esses pontos que eu vou analisar no desenvolvimento para dar continuidade ao meu texto, certo? Então vamos lá. Nosso primeiro tópico frasal pode se mostrar exatamente o quê? A displicência, a negligência do Estado em promover políticas públicas que visem a conscientização do cidadão sobre a questão financeira. Então, a educação financeira ainda é algo muito negligenciado, né, pelas instâncias governamentais. Mas como eu vou desenvolver isso? Eu vou mostrar que pautas educacionais, geralmente, elas são secundárias para a maior parte dos governos. Se vocês observarem, né, vocês como alunos têm tantas queixas sobre tantos conteúdos que vocês aprendem e que não têm uma utilidade prática na vida de vocês, ou não tem uma utilidade em longo prazo, é uma utilidade muitas vezes só para fazer o vestibular. O que a gente realmente aprende na escola, que a gente consegue aplicar na vida, certo? A questão da educação financeira é um ponto que poderia, sim, por meio do Ministério da Educação, ser revisto nos currículos escolares. Então, as instituições escolares, outros âmbitos, como os meios de comunicação de massa, não colocam a pauta da educação financeira como algo fundamental para o brasileiro. Então, de certa maneira, a gente incorpora uma irresponsabilidade com relação ao que a gente ganha, com relação ao que a gente gasta. O dinheiro de plástico, né, que é o cartão de crédito, ele chega muito cedo nas mãos dos brasileiros e não tem instrução nenhuma para utilizar isso. Agora vamos lá. Nesse mesmo contexto em que não temos educação financeira, nós temos um grande estímulo ao consumo. Como eu vou comprovar, como eu vou discutir isso? Olha, vivemos numa sociedade capitalista, a gente precisa consumir para que a gente seja, para que a gente tenha alguma, vamos colocar, existência no mundo, né? O consumo, logo existo, a máxima do René Descartes, ela foi completamente modificada. A gente sabe que somos etiquetas, a gente sabe que os nossos desejos inúmeras vezes são transformados em necessidades, ou seja, ao invés de utilizar verbos como eu desejo, eu quero, a gente troca por eu preciso. A gente sabe da obsolescência programada, ou seja, os objetos eles foram feitos para quebrar. E mesmo numa fase tão diferente quanto essa que nós estamos vivendo, né, que é essa
crise sanitária sem precedentes na história da nossa geração, que a gente ainda não sabe como vai ser, né, daqui a alguns meses, daqui a alguns anos, o preço que a gente vai pagar por isso. As pessoas continuam consumindo, o comércio online ele está fortíssimo e não é consumindo, gente, coisas de primeira necessidade, não é consumindo comida e consumindo remédio, né? É consumindo, simplesmente consumindo. Então a gente aprendeu a consumir, mas a gente não sabe como funciona esquema de parcelamento, a gente não sabe como funciona empréstimo, crédito, né, para o consumidor, a gente não sabe. O banco ele oferece crédito, o banco ele oferece cheque especial, você pode usar mais do que você tem no limite do cartão, você pode parcelar a fatura do cartão, mas isso está embutido de quê? Juros imensos que muitas vezes o consumidor desconhece, muitas vezes o brasileiro desconhece. Então isso é resultado de quê? Da falta da educação econômica, que vai gerar o quê? Endividamento. E o endividamento muitas vezes tem uma relação também muito próxima com a saúde mental, como a gente começou falando para vocês. Então, consequentemente, um número de inadimplentes, ou seja, pessoas que não honram seus compromissos financeiros no Brasil, só cresce. Agora, como eu vou alicerçar esse argumento? Olha só, nós temos o nosso repertório sociocultural, com dicas que vão desde dicas que são sobre repertórios teóricos até dicas práticas, que são pesquisas, fato exemplo, etc, certo? Vamos lá, lembrar que a gente já fez outras redações, né, que falavam sobre educação. A gente já fez educação ambiental, por exemplo. A questão da educação ambiental, ela não está muito longe da educação financeira quando a gente pensa no sentido da palavra educação. Para que serve a educação? Né? Conforme Emile Durkheim lembra, né, sociólogo francês, ela deve desempenhar dois papéis: criar condições para que os indivíduos aprendam a exercer um papel adequado no organismo social e controlar a aquisição de hábitos e práticas que assegurem a estabilidade social. E, meus amores, a estabilidade social também é assegurada quando a população cuida da sua saúde financeira. A saúde financeira do indivíduo, a educação financeira do indivíduo repercute não apenas em um bem para ele, repercute em um bem para a sociedade. Com quanto menos inadimplência uma empresa, né, seja ela de qualquer natureza, quanto menos inadimplência ela tiver, obviamente que mais lucrativa ela será. Então, nesse ponto, a gente pode observar que a educação brasileira, ela peca. As instituições educacionais, elas pecam, certo? A gente pode usar o repertório prático para comprovar o quê? Que o fato de o brasileiro ser mal informado sobre a educação financeira gera dívidas. Uma pesquisa recente, né, que foi aí disponibilizada no mês de janeiro pela Serasa, porque a Serasa é uma empresa e é uma empresa privada, mostrou que 63 milhões de brasileiros estão inadimplentes. Então, de diversas idades, eles estão inadimplentes. E isso é decorrente de quê? Obviamente, da falta de planejamento. Por fim, o que eu quero mostrar para vocês, que também cabe aqui, a Nath Finanças. Por quê? Porque quando a gente fala da questão da educação financeira, a gente sempre pensa que só dá para planejar uma vida financeira aquelas pessoas que ganham muito. E vem a Nath e mostra pra gente que não é bem assim. Ela tem um canal no YouTube, né, que é uma plataforma de vídeos, visto por milhares de brasileiros, para falar de educação financeira, para mostrar as armadilhas que podem encurtar o seu orçamento, e o foco dela são as pessoas de baixa renda. Então, eu acho muito interessante isso. Veja, eu peguei uma capinha aqui de um vídeo dela no YouTube em que ela diz: tem certeza que você precisa disso? Ela mostra, inclusive, porque ela é muito jovem, 20 e pouquinhos anos, ela mostra, inclusive, como ir para a balada e gastar o mínimo possível, que é comprando em casa as bebidas, os petiscos, bebendo na porta, ou fazendo a reunião em casa, enfim, ela dá inúmeras dicas.
que são interessantíssimas. Agora, por exemplo, ela está super ocupada em falar sobre como o brasileiro que recebeu a ajuda emergencial do governo pode fazer para que esse dinheiro renda um pouquinho mais e seja aplicado realmente em coisas que são extremamente úteis. Então vamos lá. Saindo desse primeiro desenvolvimento, a gente vai para o segundo desenvolvimento. Entre um e outro é obrigatório ter o quê? Um operador argumentativo. Então, como nós estamos lidando com duas causas, nós podemos usar um operador argumentativo que dê uma ideia de quê? De soma. Por exemplo, ademais, outro sim, além disso, certo? Porque nós estamos somando argumentos. Além de nós não termos essa educação financeira promovida, né, por intermédio do governo, via escolas, currículos de escolas, ou meios de comunicação de massa, nós também temos famílias que compactuam com o problema porque normalizam essa irresponsabilidade em lidar com o dinheiro, né, entre seus filhos. Então não podemos colher frutos diferentes. Aí vamos lá. A gênese dessa questão, por que gênese? Porque é o nascimento dessa questão, né? Ela nasce onde? Ela nasce lá na família também, por quê? Porque não instrui os filhos em relação à temática do dinheiro. Como que a gente prova isso? Não se dá autonomia para uma criança. Isso eu estou falando em termos gerais. Obviamente que a gente sabe que tem famílias que elas instruem, que elas educam. Tem famílias que com 8, 9 anos já dá uma criança uma mesada ou uma semanada, entre aspas, e a criança já sabe que se ela usar mais do que ela pode, né, desse dinheiro, ela vai ficar sem dinheiro. Tem família que a criança pede alguma coisa, eu quero isso, e a família começa a alimentar um cofrinho, né, que é o planejamento que ela vai fazer ou em médio ou em longo prazo para adquirir aquele produto. Mas tem família que não faz nada disso, que não tem relação nenhuma com mesada, semanada, e aí o que a gente percebe? Essa criança não pode se transformar no adolescente nem um jovem que dê valor e organização ao dinheiro se ela não foi treinada nem ensinada para isso, não é? Não é o Immanuel Kant que diz que o homem é aquilo que a educação faz dele? Então, sem orientação, que deve sim vir da família, seja família de classe média, seja família de classe alta, seja família de classe baixa, tem rendimento, tem que ter planejamento. É isso que a gente precisa entender. Tem rendimento, tem que ter planejamento, certo? Então, vamos lá? Aí, veja, não é dada autonomia para a criança, né, para receber mesada e aprender a lidar com o dinheiro. Outra coisa que a gente tem que pensar é que os jovens, eles não são ensinados a se planejar financeiramente. Eles não são ensinados, então eles não têm noção do que fazer com o dinheiro. Muitas vezes eles vão reproduzir as atitudes de quem? Dos pais. Isso vai levar a compras supérfluas, né? Então, o jovem que ele não foi educado para valorizar o dinheiro, ele vai muitas vezes gastar muito em coisas que tem pouquíssima serventia para ele. É o que a gente vê no Brasil e em inúmeras famílias de diferentes classes sociais. Eu não estou me referindo só a famílias que recebem muito dinheiro de jeito nenhum. Muitos desses jovens vão adquirir o quê? Dívidas. Como é que a gente vai provar isso? Quais os repertórios que a gente vai poder utilizar? Olha só, a gente está falando de costume, a gente está falando de hábito, a gente está falando de comportamentos que eles são interiorizados em nós a partir de uma vivência. E quem transforma isso numa tese bem interessante é o Pierre Bourdieu, sociólogo francês, que ele tem a teoria do hábitos, que é o quê? Um sistema aberto de disposições, de ações, de percepções que os indivíduos vão adquirir de que maneira? As experiências sociais. Então, dentro da família, eu vivo uma experiência social fantástica que vai fazer com que esses hábitos fiquem enraizados em mim, certo? Então, por isso que é tão importante que a família instrua a criança e o adolescente em relação à questão econômica. Outro que
vocês podem usar, lembrando que não é para encher de repertório o parágrafo, porque não é para falar do repertório. O repertório é para o quê? Sustentar o seu argumento. A gente pode falar do Foucault. Ele fala da teoria da normalização. Lembra da sociedade da disciplina, né? Aquilo que é transformado em norma? E ele, a teoria da normalização, ele diz o quê? Certos comportamentos e ideias são considerados naturais por meio de uma intensa repetição no cotidiano do indivíduo. Então, para nós transformarmos educação financeira em norma, a família precisa o quê? Repetir intensamente isso no cotidiano do indivíduo. Por fim, criançada, a gente pode usar um repertório prático. A pesquisa do SPC, que é Serviço de Proteção ao Crédito, que mostra que somente 25% dos jovens de 18 a 30 anos no Brasil fazem controle financeiro. É muito importante vocês pensarem sobre isso, gente, sabe por quê? Vocês têm celular, vocês têm computador, vocês têm acesso à internet, vocês têm um monte de aplicativo que ensina vocês a colocar ali os dinheirinhos que vocês gastam com tudo. E por que vocês não fazem isso? Porque não foram o quê? Educados a fazê-lo, certo? E agora, para onde vamos? Para a proposta de intervenção, que é a última parte do nosso texto, meus amores. Então, vamos lá. Analisamos, discutimos, demos sustentação aos nossos argumentos por meio das provas, do repertório. O que eu preciso fazer agora? Solucionar a problemática. Vejam vocês que para solucionar a problemática, antes de tudo, eu tenho que voltar para os dois problemas que eu analisei. Então, eu analisei a questão do governo e eu analisei a questão da família. Não é verdade? A gente analisou a questão do governo, obviamente abrange a escola, abrange o Ministério da Comunicação, abrange meios de comunicação de massa, correto? E aí nós vamos falar o quê? Quem poderiam ser os agentes dessa proposta? Pode ser o Poder Executivo Federal, pode ser o Ministério da Educação, podem ser as escolas. E a família? Calma lá, a família vai ser um segundo agente, depois que for instruída por um desses agentes, correto? Quais as ações que podem ser feitas? Investimento em campanhas publicitárias para mostrar ao brasileiro como é importante, né, uma responsabilidade financeira, como é importante estar atento aos gastos. A gente precisa começar a estimular um consumo consciente, formar professores para ensinar a educação financeira nas escolas e, obviamente, que isso gera o quê? Que isso parte de um investimento, né, do Estado também. Instituição de uma disciplina ligada à educação financeira, quem pode fazer isso? O Ministério da Educação pode fazer isso. As escolas, elas podem fazer o quê? Palestras, minicursos para as famílias, né, das crianças, dos jovens. Quais meios que a gente pode utilizar para publicizar tudo isso? Podemos utilizar televisão, rádio, internet, porque são meios de comunicação de massa. Podemos utilizar cursos online para capacitar, formar esses professores em qualquer lugar do Brasil, né? Com profissionais capacitados e reconhecidos no mercado. Sentiram que isso aqui já é um detalhamento? Alterar o currículo escolar, instituir a disciplina, né, de educação financeira. As palestras e os minicursos podem ser dados por parcerias com professores, mesmo alunos de cursos de administração. Quais os efeitos que nós vamos gerar? Informar sobre conceitos essenciais, como juros e empréstimos, educar sobre a importância de desenvolver planejamento financeiro, ensinar a lidar com crises econômicas, orientar sobre consumo consciente, instruir sobre a educação financeira familiar. Tudo isso, né, são objetivos que em curto, em médio e longo prazo nós vamos alcançar. Meus amores, fazendo um último parêntese aqui para lembrar vocês o seguinte: detalhamento, a gente pode detalhar o quê? A gente pode detalhar o agente, a gente pode detalhar o meio, a gente pode detalhar o efeito, né?
Aí, se vocês quiserem detalhar o efeito, é só a partir do momento que você colocou o efeito, você coloca vírgula. Assim haverá isso e isso, ou seja, decorrente disso, haverá isso, certo? E não podemos nos esquecer de retomar a contextualização inicial. Qual repertório você usou para começar? Vamos usar para fechar de uma forma bem criativa, bem bonitinha, certo? Então é isso, meus amores, muita saudade de vocês. Olha, vamos organizar nossa nova rotina. A gente tá aqui de um lado, do outro, mas a gente segue junto, tá? Lembrem-se de que isso vai passar, essa situação é provisória e que a gente vai sair disso com certeza muito mais forte, né? Muito mais experiente e muito mais capacitado para lidar com as adversidades, certo? Ó, beijo grande e até a próxima. Tchau, tchau.